signo Libra, vocês começam segunda-feira com a carta do Sol. A carta do Sol fala sobre o êxito. Vocês começam a semana com êxito. É uma época de coisas boas na vida. Amor, luz do sol, repouso e diversão, não é? Digamos assim. Pode referir-se a uma longa viagem em alguns casos, ou um tempo propício a chegar mais longe. Mas a mensagem é mais de recuperação do que de aventura. O Sol também descreve o período de lua de mel para alguns, de uma nova relação. Apaixonado, o leitor sente-se novamente como uma criança inocente e despreocupada. É uma carta que significa igualdade para a entrada de crianças na sua vida, dependendo dos casos, como é óbvio. Os montes protegem os girassóis do clima inclemente, permitindo-lhes crescer, tal como quem zela por uma relação, um projeto ou uma família. Terça-feira vocês têm um 7 de ouros. Perseverança indica que você tem um potencial de realização dos seus objetivos. Está muito boa a vossa semana. Desde uma promoção à aprendizagem de uma nova aptidão, desde a renovação da sua casa à gestão das suas finanças. Tem tudo aquilo que precisa para ter êxito, está bem? Mas trata-se apenas do início, pelo que deve ser determinado. Não se pode deixar envidar todos os esforços para maximizar o seu potencial, não se desvie do caminho que escolheu. Ou seja, tem todo o potencial, agora tem que ter determinação, está bem? Para quarta-feira vocês têm um look invertido. O louco fala-nos sobre, estando invertida, erro de cálculo, portanto tenham atenção. Já começam a acontecer os altos e baixos aqui. Começa a vir os baixos. Erro de cálculo pode também ser maus conselhos que levam na direção errada. Ou então em você tem um erro de cálculo. Estude bem as ofertas. O look invertido também demonstra engano. Provavelmente está a forçar até uma situação que até se pode voltar contra si. Procure outro caminho. Para quinta-feira, vocês têm a justiça invertida. Falam sobre erro judicial. Até pode ser uma situação simples que de repente se complica inesperadamente, ocultando os verdadeiros factos da questão. Os outros podem agir com base em preconceito e talvez você ignore as pessoas que o podem ajudar neste momento difícil. Seja mais tolerante para consigo próprio e agarre-se àquilo em que acredite. Então, na vossa semana, que começa muito bem emocionalmente e financeiramente, tá? Talvez, se calhar, devido a um erro de cálculo ou a um mau conselho, uma situação se complica inesperadamente, tendo vocês razão ou não, tá? Existe um erro judicial, tá? Um erro, ou se não é um erro judicial, é uma decisão contra você, tá? Que é tomada contra si, ou então uma simples situação se complica inesperadamente e oculta os verdadeiros factos da questão, assim como eu já disse. Estando ou não associada a esta carta, estes são dois obstáculos que vocês já têm aqui para a vossa semana. Para sexta-feira vocês têm a Lua, que veio a calhar bem. A Lua fala, as palavras-chave, digamos assim, as palavras-chave é ilusão, despertar mediúnico, decisões e crise de fé. Isto é uma carta que fala de dilema. Dúvidas suprimidas, dúvidas graves ou suprimidas acerca de como avançar numa relação ou num projeto ou até numa negociação. Com carinho. Se sentir-se encurralado, olhe para além daquilo que julga ser possível. Tá bem? Esta carta diz que os limites são autoimpostos. Sim? Também diz que, como é uma carta de intuição, que os seus sonhos até podem transmitir em algumas pessoas mensagens orientadoras. Mas uma situação se complica inesperadamente e isso vos traz dúvidas. Sim? E é uma decisão que vocês têm tomado sozinhos, portanto não ouçam conselhos, porque pode não ser dado com má intenção, porque cada um tem a sua perspectiva, vocês têm que tomar isto sobre a vossa perspectiva, está bem? Para sábado vocês têm o julgamento invertido, já não basta a justiça invertida, agora tem o julgamento invertido. A semana que estava a começar tão bem, é o que eu vos digo, vocês acompanham os vídeos, sabem, eu não posso elogiar, eu quando começo a elogiar, começam a sair cartas destas. Talvez eu deva começar a utilizar a Machalá, para ver se isso deixa de acontecer. Dizem que isso faz com que não aconteça, não é? Essas situações. Ela é invertida. Fala sobre atrasos
devido a obstáculos do passado ou temor da mudança. Vocês estão com medo de mudar, está bem? Talvez esteja a ser demasiado autocrítico ou a permitir que os outros menosprezam os seus contributos, mas esse também pode ser o seu pretexto para não se libertar daquilo que aprende. Convém reavaliar as suas atitudes e ultrapassar os sentimentos de culpa que possa ter. Tá? Para conseguir libertar-se é sempre necessário isso. E o mais importante é acreditar em si próprio. Tá bem? Isso pode provocar atrasos. Para domingo, vocês têm um cavaleiro de paus. Outra carta invertida. Ela fala de desonestidade. Isto pode estar até a acontecer devido a alguém que é desonesto consigo. Ou então uma situação à parte. O cavaleiro pode ser brilhante na discussão de um projeto, mas ele foge a 7 pés dos compromissos com outras pessoas ou algum tipo de trabalho. Ele adora falar porque assim consegue a atenção dos outros, mas ele não é sincero nem digno consigo. Como símbolo de uma situação, a sua presença alerta para a necessidade de julgar os outros mais pelos atos que pelas palavras. Acho que é com isso que deve se preocupar. É mais com isso que se deve preocupar, julgar os outros pelos actos e não tanto pelas palavras, está bem? A carta dominante da semana é o 9 de copas, que é uma carta excelente. E existe, no meio desta confusão toda, a concretização de um sonho, tá? Se não for um sonho, é um desejo que você tem em si, reprimido e quer muito concretizar. Esta carta satisfaz os seus desejos mais profundos. Pode também ser uma amizade que se torna amor, ou, portanto, a concessão de outros desejos que proporcionam a vida com que tem sonhado. É uma época de boas notícias, amizade e socialização, em que vai sentir-se bem em expressar a sua criatividade. Revela igualmente saúde e segurança, tanto a nível financeiro e emocional. Portanto, financeiramente e emocionalmente vai estar muito bem. Se não começa, acabará dessa maneira, porque essa é a carta dominante da semana. A carta do conselho para resolver aí os vossos problemas é o As de Paus. Fala que existe um atraso, assim como dizia esta carta, devido a alguma coisa aí que vocês não querem deixar para trás, ou um obstáculo do passado, ou temor de mudança. Tem que reavaliar atitudes e ultrapassar sentimentos também de culpa, como eu já disse. Mas vai existir um atraso, e é isso que vos alerta, este momento que não é muito auspicioso para criações, e terá dificuldade em encontrar quem coopere consigo. Atraso nos projetos pode também haver, em vez disso, ou também, não é? Adiamento de viagens e outros acontecimentos que geram frustração. Apesar disso, tem êxito ao seu alcance e só precisa de alguma paciência para lá chegar. Mas eu vos digo mais uma vez, como eu já disse em vídeos anteriores, não sei se foi para o vosso signo, mas isto é energia presente para o vosso signo. Agora, se vocês estão na frequência para que isso aconteça, não quer dizer que isso aconteça, não é? Tem que estar na mesma frequência e no momento propício para isso, tá? Mas isso poderá muitas vezes levar-vos até aí, se vocês forem daquelas pessoas que deixam a vossa vida fluir, que não tentam ter tudo sobre o vosso controle. Depende aí também, tá? Mas independentemente de tudo, é uma semana ótima, como vocês veem, e tem aí a concretização de um sonho ou de um desejo, tá? E não se esqueçam que existe aí uma decisão e é sozinha que têm que tomar. Não ouçam tanto os conselhos dos outros, nem julguem tantas pessoas pelas palavras sem os actos. Tem que haver actos, é isso é que conta, tá bem? Até para o próximo vídeo. Libra, espero que tenha ajudado. Horoscópio semanal para 22 a 29 de janeiro de 2023. Até o próximo vídeo.